aí, meu povo, bom dia! Terça-feira, mais um dia aqui de evoluções. Meu segundo dia dessa semana, dessa minha última semana. Vamos lá para a primeira atividade do dia, que é evoluir os pacientes. Agora sim, meu povo, estou pronto. Vamos lá, trabalhar. Fala, meu povo! Minha gente, boa noite para vocês. Vocês me viram lá de manhã no serviço ainda, sendo que eu já tô aqui em casa hoje à noite. Tem bastante coisinha pra gente conversar. Eu já disse que ia falar sobre algumas coisas, mas tem outras para conversar. Minha gente, pela manhã ainda eu fiz a alta de uma paciente nossa. Aí eu vou falar sobre essa paciente daí. O que é que foi, minha gente? Essa paciente, ela foi ao hospital, quer dizer, primeiro foi à UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Há 2 meses começa a história dela, por conta de uma suspeita de infecção urinária. Foi feita a investigação para ela, realmente foi vista a infecção urinária, sendo que depois do tratamento correto da infecção urinária, é importante isso daí, porque muitas vezes o tratamento não é feito da maneira correta. Eu já mostrei aqui no ciclo de atenção primária à saúde, pacientes às vezes não fazem o tratamento correto, a infecção urinária fatalmente não vai passar e ainda gera um outro problema, que é a resistência daquele micro-organismo. Enfim, essa paciente daí fez o tratamento correto e persistia com sintomas de infecção urinária, sendo que de forma um pouquinho diferente, intensificado. Fora os sintomas que ela já tinha, dor em baixo ventre, dor para fazer xixi, para urinar, ardor, aquele odor diferente na urina. Esse odor diferente tinha saído. A paciente evoluiu com febre e importante dor em região lombar. E aí voltou na UPA. E na UPA, qual foi a conduta que eles fizeram? Trocaram um antibiótico e deram um mais forte, ainda pensando em infecção urinária. Fato é que essa paciente chegou lá no hospital pra gente com a persistência desses sintomas e cada vez de forma mais intensa. E aí o que é que ocorreu? A gente internou essa paciente, solicitou sumário de urina, solicitou exames para ver se ela realmente estava com uma infecção urinária ou não, e deu negativo a parte de infecção urinária. Até ultrassom de vias urinárias a gente solicitou, a tomografia a gente solicitou também, pensando em outra coisa, mas a parte urinária na tomografia estava toda normal, sendo que, minha gente, a gente solicitou essa tomografia porque na admissão no hospital, essa paciente estava com uma dor muito importante em região lombar e que estava começando a irradiar também para os membros inferiores, para as pernas. E essa dor só conseguiu ser controlada com morfina. Com os outros analgésicos comuns, que a gente chama, a gente não conseguiu controlar essa dor. A gente só conseguiu controlar com a morfina. E aí uma das hipóteses diagnósticas que surgiu para a gente, porque surgiram várias, mas uma delas foi neoplasia, câncer. Algum acometimento. Pensaram outras coisas também, tuberculose na vértebra, né, em região lombar, infecção na vértebra também, por alguma disseminação pelo sangue, que a infecção chegou lá, enfim, várias coisas. Mas uma delas foi neoplasia, câncer na coluna vertebral, que deu câncer em algum outro canto e que foi se alojar na vértebra, para estar justificando essa dor tão intensa que só resolve com morfina. E aí a gente recebeu o laudo da tomografia e quando veio o resultado da tomografia, realmente a paciente estava já com um câncer, assim, que acometia toda a coluna vertebral da paciente, a bacia da paciente também toda. E aí ainda no laudo da tomografia, a pessoa que deu o laudo, ela bota lá a sugestão de câncer, neoplasia, doença secundária, são sinônimos que sugerem pra gente o acometimento de câncer, sendo que como se fosse uma metástase, e ela sugere que a gente investigue foco primário. E aí a gente foi investigar vários focos primários, o primeiro câncer e que dali gerou a metástase. E aí nos exames a gente solicitou vários, entre eles ultrassom de mama e mamografia. E aí a gente viu que realmente existia lesão maligna em mama. A gente solicitou já a biópsia dessa lesão da mama e também de alguns linfonodos axilares em lado direito. E aí, minha gente, assim, triste demais uma paciente que chegou até então com infecção urinária e que sai com um diagnóstico quase fechado de câncer de mama com disseminação para vários locais do corpo, já de forma que a gente não pensa mais em curar a paciente. Essa paciente não tem mais a perspectiva de cura desse câncer. A gente vai tentar controlar, tratar, mas cura não mais.
Aí hoje ela estava bem, estava estável, clínica e hemodinamicamente. É uma coisa que a gente sempre anota na evolução. Paciente estável, clínica e hemodinamicamente. E tinha condições de ir de alta para casa. Ela foi com as medicações para dor prescritas, inclusive a morfina. Vai ficar fazendo as medicações em casa e ter o acompanhamento ambulatorial. As consultas já marcadas, uma inclusive para a semana que vem, para pegar o resultado do histopatológico da biópsia que ela coletou. E aí vai ser feito o acompanhamento e segmento do caso dessa paciente. E, minha gente, nesse serviço daí é incrível. Assim, não é só nesse não, tá? Mas é porque como eu tô nesse, eu tô falando desse serviço. Mas principalmente nos hospitais públicos. No hospital particular que eu acabei de rodar no mês passado, eu também observei isso, sendo que um pouquinho de forma um pouquinho menos intensa. O que eu vou falar agora. Existe também, mas um pouquinho menos intensa. Que é a quantidade de cânceres, principalmente câncer de mama ou colo de útero, que já chegam pra gente em estágio assim de não mais cura, impossibilidade de cura. É muita gente, minha gente. E, inclusive, um dos staffs, um dos nossos chefes, ele consegue perceber uma associação direta a esse período da pandemia. E muita coisa ficou represada. Pacientes que já não tinham um bom controle assim de prevenção, por exemplo, as mulheres, fazer a prevenção com a mamografia, quando tem a indicação, a partir de certa idade. Fazer o exame preventivo de colo de útero, o famoso, popularmente conhecido de Papa Nicolau, o bico de papagaio. Muita gente que já não, uma população que já não tinha esse hábito de fazer, que já era difícil ter esse acompanhamento, com a pandemia, que muitas coisas foram canceladas ou suspensas, aí que realmente ficou no 0 a 0 esse acompanhamento. E aí muitas pacientes realmente chegando com câncer em estágio super avançado. Uma delas, inclusive, que é um contexto um pouquinho diferente, mas que é uma história muito triste. Isso daí realmente abalou a enfermaria inteira. Todos nós residentes e doutorandos, a gente ficou abalado com esse caso daí, que foi o quê? Uma paciente. Isso foi semana passada. Uma paciente nova, super jovem, 33 anos. Ela chegou com o diagnóstico de câncer de mama metastático por todo o corpo. Uma paciente de 33 anos com câncer metastático em todo o corpo, já estágio terminal, minha gente, é assim, horrível. E qual foi a história dessa paciente? Ela queria engravidar, foi à ginecologista, fez alguns exames e teve a indicação de fazer tratamento com reposição hormonal. E paralelamente a isso também foi visto um nódulozinho em mama, sendo que não foi dado o segmento para a investigação desse nódulo em mama. E para vocês ficarem sabendo, câncer de mama, alguns tipos de câncer de mama, eles são estimulados por hormônio. Os próprios hormônios que a mulher produz estimulam podem estimular esse câncer de mama. Alguns não são estimulados pelo hormônio, mas alguns outros sim. Os hormônios estimulam eles. E aí, fato é, minha gente, que essa mulher, sem investigar esse nódulo de mama, essa mulher iniciou o tratamento hormonal e pouquíssimo tempo depois teve o diagnóstico de câncer de mama com metástase para todo o corpo. Ou seja, aquele nódulo em mama provavelmente era um câncer de mama que não foi investigado e pelo tratamento hormonal terminou estimulando aquele câncer a se disseminar muito mais rápido e levar a paciente de 33 anos que tinha possibilidade de cura, levar ela a óbito. Ela faleceu semana passada. O marido arrasado. O marido tá acabado. Minha gente, queria trazer essas duas histórias aí pra vocês. Não são histórias nem de longe, assim, felizes. Super tristes, algumas até trágicas. Mas que na clínica médica, na enfermaria de clínica médica, a gente lida com isso constantemente. Há 2 semanas, aí foi na semana retrasada, eu dei a notícia para uma filha de que a mãe dela também estava com câncer de mama disseminado de forma incurável, mas que ela já estava em paliação. Agora era só dar conforto para ela. Aquilo dali me pegou de um jeito. Depois desse caso daí, assim, por algumas outras histórias pessoais minhas, aquilo dali me afetou de forma bem específica. Depois, quando eu saí lá da paciente, eu entrei na nossa salinha, chorei um pouco. Mas é isso daí, minha gente. O nosso dia a dia, a gente lida com esse tipo de situação dependendo da especialidade, de forma assim, rotineira, constante. Mas não é porque é rotineira que a gente pode normalizar isso daí, achar que é algo trivial e excluir o lado do sofrimento do familiar.
do familiar e do paciente. A gente precisa ter essa sensibilidade. Existem várias técnicas de como passar uma informação difícil para o paciente, mas também para a família, que também sofre muito a família. Às vezes o paciente já nem está mais consciente, já está inconsciente. Então a notícia que a gente vai dar é só para o familiar. Ele que vai receber todo o impacto, toda a carga de sofrimento. Então todos têm que ser vistos com muita sensibilidade, muita delicadeza. Tá bom, meu povo? Sim, aí eu voltei para casa hoje ainda. Estudei, fiz aqui minhas atividades que eu tenho como obrigação, consegui estudar legal também. E agora, minha gente, agora à noite, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu tô fazendo aqui, ó. Isso daqui acabou de acabar, agora em pouco. Foi uma entrevista que eu tô fazendo com eu e o Dr. Tiago. Aqui ele, ó, não sei se dá para ver. Aqui Dr. Tiago, eu e outras pessoas aqui embaixo. Quem são eles? A gente tá fazendo entrevista para seleção de um novo estagiário. Provavelmente agora aí que vocês estão assistindo esse vídeo, esse estagiário já foi selecionado, porque a gente vai dar a resposta amanhã, já sabemos a resposta, mas só amanhã a gente vai dar essa resposta para ele. Por quê? Bota aí, rufar os tambores, editor, por favor. Meus amigos, eu estou saindo do grupo de estagiários do CDT, do grupo com o Dr. Tiago. Mas não precisam ficar com receio aí. Eu não estou saindo dos meus vídeos aqui semanais de terça-feira. Vou continuar. A parceria com o Dr. Tiago continua. Gratidão eterna aí para o Dr. Tiago. Admiração eterna também. Continuo com o Dr. Tiago, só não mais como estagiário. Então surgiu aí a vaga de estagiário. E aí essa vaga já vai ser completada amanhã. Beleza, meu povo? Ontem eu falei que ia falar com vocês sobre um choque de realidade que eu tive. Vai ficar um vídeo bem grande aqui eu falando, já falei um monte, vou falar mais um pouquinho. Choque de realidade que eu tive do serviço anterior, que eu estava em clínica médica, assim, no serviço particular, melhor hospital que existe aqui na cidade. E agora, o serviço de clínica médica em um hospital público. E que aqui, dando a minha opinião, sinceramente, dos hospitais públicos que eu já passei, é um dos que tem a pior estrutura. Não a estrutura física, porque vocês viram aí, ele é grande, alto, mas assim, a parte organizacional, algumas coisas internas lá de resolutividade, o fluxo interno, até coisas físicas mesmo, foi um dos piores que eu já rodei. Mas, com relação ao corpo técnico, a parte profissional, assim, os chefes nossos, os staffs, os residentes, são excelentes, excelentes. É uma coisa que ocorre muito, infelizmente, no Serviço Público de Saúde, no SUS, que é uma estrutura muito a desejar, mas com um corpo técnico extremamente capacitado, que consegue fazer milagres, apesar da situação. Então, é o contexto que eu estou vivendo. Vocês me viram aí fazendo evolução nessa salinha aí que mostrou, evolução escrita no papel. Isso é bem comum nos hospitais públicos. Mas, minha gente, a gente se acostuma muito rápido com as coisas boas. Com as coisas ruins também. A gente, às vezes, com o tempo, a gente se acostuma. Mas com as coisas boas, a gente se acostuma assim, ó. E eu tinha acabado de sair de um serviço particular de excelência e ir para esse serviço nesse contexto que eu disse a vocês. Então, é um serviço que a parte burocrática, isso daí é... Quem é interno, residente, vai entender o que eu estou falando. A parte burocrática, a papelada, isso daí enche nossa carga horária, nosso tempo que a gente dedica ao serviço. Cansa muito, e são coisas assim que a gente não sente que aprendeu. Nossa, aprendi sobre aquela doença, aprendi sobre aquele exame físico, a interpretar aquele resultado de exame. Não é só realmente papelada, burocracia, e que no serviço desestruturado, a gente tem isso de forma muito mais lenta. Coisas simples, até preencher um prontuário, que a gente, essa folhinha, não sei se deu para ver direito, mas tem uma folhinha branca, uma folha A4, que a gente todo dia tem que preencher quase que ela completa com a evolução do paciente. Tem que sair repetindo um monte de coisa que já foi escrito no dia anterior, mas que faz parte da estrutura da evolução. Então tem que reescrever aquilo dali tudinho, coisa que no prontuário eletrônico a gente só copia e cola o que vai ser repetido. A gente só realmente escreve o que teve de mudança de ontem para hoje. Então isso daí já toma muito tempo nosso. Por exemplo, coisas simples do tipo pegar o resultado de um exame, que no serviço que eu estava, no próprio prontuário eletrônico do paciente, a gente pega o resultado do exame, as imagens do exame, então tudo do exame está ali. A gente abre rapidinho e vê tudo. Nesse serviço não, aí a gente tem que ir lá no andar que está
que tem um laboratório, pegar o exame, trazer, às vezes vem só imagem, a gente tem que esperar para pegar o laudo em outro dia, às vezes o laudo se perde, às vezes a imagem se perde, solicitar parecer de alguma outra especialidade, é a mesma complicação. Então, enfim, essas coisas daí realmente me chocaram muito. As coisas nesse outro serviço que eu disse a vocês, particular, de excelência, elas realmente funcionam. O que a gente solicita é feito da maneira correta, no horário correto, tudo, até a coisa mais simples, funciona. E aí, no outro serviço, que é o que eu estou agora, as coisas demoram para funcionar. E se a gente não for atrás, não bater o peito e realmente for levando, as coisas não ocorrem. Não ocorrem e depende da gente. Então está sendo um período de muito crescimento, mas o choque ocorreu. E aí amanhã, eu vou deixar para conversar com vocês amanhã, para não ficar tão cansativo, monótono esse vídeo de agora. E aí amanhã eu digo para vocês uma outra situação, que inclusive foi a que me fez sair da parte de estagiários, do corpo de estagiários do Dr. Tiago, que aí eu converso um pouco mais com vocês amanhã. Tá bom, meu povo? Minha gente, boa noite para vocês, para mim também, vou dormir agora. E amanhã é um novo dia, vai ser um vídeo longo dessa semana, porque é só um vídeo para falar várias coisas desse ciclo de clínica médica. Tá bom, meu povo? Beijo, até amanhã. Tchau, vou comer agora, que eu ainda não comi. São 8h30, não comi ainda, mas... Não, são 8h30 não. Que horas são? São 9h30 para me arrumar e dormir. Para amanhã ter mais um dia, meu penúltimo dia, meu povo. Amanhã é meu penúltimo dia do ciclo de clínica médica. E esse ciclo de clínica médica é o meu último desse ano. Então, depois de amanhã, entro de férias e concluo o meu 10º período. Aí depois, só em janeiro, quando eu já vou voltar com o 11º período. Meu povo, até amanhã. Tchau. Bom dia, meu povo! Minha gente, super animado hoje, mas assim, muito, muito mesmo animado. Minha gente, último dia da semana, sexta-feira hoje. Último dia da minha última semana de internato desse ano. A partir de amanhã, a partir de hoje à tarde eu já estou de férias. Meu último ciclo desse ano, meu último ciclo do 10º período. A partir de amanhã eu já sou 11º período. Minha gente, muito, muito feliz. Feliz assim com todo o trabalho que foi cumprido, todo o trabalho que foi realizado por mim, toda a trajetória ao longo desse ano, mas também muito feliz porque eu estou precisando de férias, meus amigos. Eu estou muito cansado, muito. E aí eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso, que é o que eu já estava prometendo também ontem. Agora é tarde, já eu falo um pouquinho mais com vocês sobre isso. Por que eu tô tão cansado assim, como é que foi esse período, né, finalzinho do ano de internato. Foi bem cansativo para mim, mas minha gente, faz parte. E aí vem umas férias aí para dar uma recarregada, pra gente ter energia para ter o próximo ano de garra total, que é o ano mais um ano de internato e o ano da prova da residência também. Beleza, meu povo? Deixa eu ir lá trabalhar, embora seja o último dia, é dia normal de trabalho. Vamos lá comigo. Fala, meu povo, saindo aqui do hospital. Como disse a vocês, meu último dia aqui. Minha gente, não vou mentir pra vocês não, inclusive o tão prometido assunto que eu ia falar, né? Vou falar um pouquinho pra vocês do porquê que eu tô feliz aqui, acabando entrando de férias, descansar um pouquinho. E é isso aí, tá bom? Hoje o último dia, mas foi um dia cheio de trabalho. São 4 horas da tarde, ainda não almocei, mas agora é só relaxar, descansar e já falar um pouco mais com vocês, tá bom? E olha aqui, ó, o hospitalzão ficando lá no fundo. Voltar pra casa. Tchau, minha gente. Boa noite, meus amigos. Minha gente, acabei o rodízio, acabei o ciclo. Agora eu tô aqui em casa, acabando o dia. Fala rapidinho como é que foi hoje. Hoje, atividade normal de sempre. Acordei, fui pro hospital, tive minhas atividades básicas da manhã, evoluí todos os pacientes. Inclusive, hoje foi bem dinâmico. Foi um pouquinho fora do comum, porque a gente somos em 3 doutorandos, com uma residente, e aí a gente se divide para atender nossos pacientes. Aí depois a gente passa o caso com a residente e depois com o nosso staff, que é o chefe, que cada residente tem um staff. E termina sendo o nosso staff também. Sendo que, fora o staff, que evolui, que está responsável por aqueles pacientes do residente, a gente também tem outros profissionais lá do serviço que são os especialistas de cada área. Então, por exemplo, tem vários nefrologistas lá que, quando a gente precisa de algum suporte do especialista,
a gente solicita esses especialistas. Então tem nefrologista, tem oncologia, tem radiologista lá, tem cardiologista, tem dermatologista. Então quando o staff sente que precisa de algum suporte, de alguma opinião a mais de algum especialista, aí a gente termina recorrendo a eles. Inclusive, foi um ensinamento que o staff hoje deixou que, assim, é importantíssimo, eu concordo super com ele, que é aquele profissional que menos erra é aquele que mais escuta seus colegas. Então, sempre, sempre, sempre vai ter algum colega com mais experiência que vai poder lhe ajudar em algum caso que você tem mais dúvida. Às vezes você nem tem dúvida, às vezes você está convicto daquilo, mas aí escuta algum colega dando alguma outra opinião, a gente expande um pouquinho mais nossas perspectivas. Então, minha gente, sempre, sempre, sempre humildade. Saber que vai ter gente que vai poder opinar, que vai poder acrescentar naquilo dali. E encarar essas opiniões a mais, não como crítico, colocando sua credibilidade em jogo, não. É como realmente enriquecimento daquele cuidado ao paciente. E aí hoje pela manhã, antes da gente passar com o nosso staff, teve vários especialistas que a gente precisou recorrer para guiar um pouquinho nossos pacientes. A gente pediu auxílio da neurologista, uma neurologista excelente que a gente tem lá no serviço. Pediu apoio também da oncologia, uma outra oncologista que é incrível. E de uma cardiologista que também tem lá, que também é do serviço. Aí a gente repassou várias duvidazinhas que a gente tinha. Aí depois foi hora do almoço. E depois do almoço, a gente passou com o nosso staff. Nosso staff chegou hoje depois do almoço. E aí, minha gente, uma das minhas pacientes, ela tá num estado assim bem grave mesmo. É uma história bem antiga, de coisa de 10 anos atrás, que ela foi diagnosticada com um câncer em osso, lá no membro inferior esquerdo, no pé. E aí amputou o membro inferior esquerdo, sendo que depois não deu seguimento com o tratamento oncológico. Ela ficou de 2014 até agora sem nenhum acompanhamento pós essa cirurgia de retirada do membro inferior esquerdo. Fato é que hoje não, mas agora, atualmente, ela precisou da entrada no hospital. E aí, quando a gente fez os exames iniciais, né, para poder diagnosticar o quadro que ela tinha, que chegou com bastante tosse, dispneia, cansaço, aos mínimos esforços, a gente viu que ela estava com vários focos de câncer. Vários focos no pulmão, no fígado, em osso, em vários focos mesmo. É assim, em estado que não tem mais possibilidade nem terapêutica. É realmente tratamento paliativo. A gente vai propor para ela uma radioterapia paliativa. Embora ela esteja mal, ela fez uma biópsia hoje de fígado. Eu achei que ela não ia ter alta tão cedo, mas aí o nosso staff ele teve uma perspectiva um pouquinho diferente. Ele olhou para a gente e disse: minha gente, essa paciente muito provavelmente é o último Natal que ela passa aqui viva ainda com sua família. Então não vamos tirar dessa paciente a oportunidade dela passar o último Natal dela, o último Ano Novo dela com a família, não. A gente vai fazer essa biópsia que foi feita hoje e depois a gente manda essa paciente para casa, não precisa ficar aqui não. Ela consegue ficar em casa e depois volta aqui para ser acompanhada de forma ambulatorial. Mesmo que seja a semana que vem, a gente dá essa oportunidade dela poder ter poucos últimos momentos com a família dela. E foi o que foi feito. Aí no finalzinho da manhã, eu tive que preparar a alta da minha paciente. Minha gente, é sempre um momento de muito aprendizado. A gente ter não só sobre o aprendizado teórico, técnico da coisa, mas essas delicadezas, essas minúcias que fazem total diferença na condução do caso do paciente, viu? Aí depois que a gente teve esse momento de passagem de caso com o staff, já era quase 4 horas da tarde, eu ainda nem tinha almoçado. Aí eu me despedi de todos lá, acabei meus trabalhos, agradeci demais a residente que ficou comigo especialmente assim todo esse mês, ao staff, que o meu staff era o chefe do serviço lá da clínica médica. Agradecer os outros residentes, os outros doutorandos. É importante a gente ter esse reconhecimento no final, não é só simplesmente sair e dar tchau. A gente tem que encerrar ali, fechar o ciclo e demonstrar essa gratidão aos que receberam a gente. Aí saí do serviço, voltei aqui para casa, almocei depois do almoço, treinei, depois de treinar voltei aqui para casa, ó, roupa de academia. E agora, minha gente, vou realmente... sabe aquela sensação de desligar o celular e descansar total? É o que eu vou fazer agora. E só acabar
quando acabar minhas férias. Vão ser 4 semanas de férias. E agora, minha gente, eu vou falar rapidamente sobre um negócio aí que eu tava já prometendo a vocês que eu ia falar, que é o porquê eu tive que sair eu escolhi sair do corpo de estagiários aí do Dr. Tiago. Eu tive que sair de algumas outras atividades que eu estava participando. Nesse rodízio de clínica médica, foram 2 rodízios de clínica médica. O rodízio anterior, no mês passado, eu só gravei, eram para ser 4 vídeos, mas eu só gravei 3 semanas. E nesse rodízio agora, eram para ser 4 vídeos também, porque são 4 semanas, e eu só gravei 1. Minha gente, o motivo, qual foi o motivo? Cansaço. Cansaço mesmo, cansaço, quase que aquela sensação de estafa mesmo, e que tá chegando ali no nosso limite. E essas férias chegam em um momento extremamente oportuno, né? Naquele momento que eu estou precisando de férias. Eu iniciei o meu internato, não sei se vocês se lembram, lá no início do ano, que foi em obstetrícia, inclusive, com energia, minha gente, lá em cima. Eu tava falando aqui no vídeo pra vocês que eu tava realmente entrando pra dar meus 100% até o final. E eu estou dando meus 100% até o dia de hoje. Sendo que os meus 100% lá do início era uma coisa. Os meus 100% hoje decaiu um pouquinho. Minha gente, internato cansa. Quem tá aí entrando no internato ou é acadêmico ainda, ou já tá no internato, vai entender o que é que eu tô falando. A gente entra com energia lá em cima, mas o fluxo, a dinâmica do internato cansa demais. Vocês me viram aí, todo mês a gente tá mudando de serviço, indo para um serviço novo. E assim, a sensação de que a gente tava 1 mês em um serviço, já tava se adaptando àquilo dali, tava aprendendo a dinâmica, como é que funciona, tava ganhando jeito. Aí quando muda de mês, a gente tem que ir para outro serviço e reiniciar tudo do zero. Tem que reaprender tudo, aprender como é que é a dinâmica daquele local dali. Então, cada mês a gente vai tendo a sensação de que tá voltando pro zero para reiniciar. Aí quando tá pegando o jeito, volta pro zero para reiniciar. E assim, o nosso serviço como interno é até uma piada dentro do curso de medicina, dentro dos serviços de medicina, que o interno mais atrapalha do que ajuda. Isso é piada, tá? Mas isso é completamente falso. Não é dessa forma. Inclusive, tem alguns serviços que, se não fosse o interno, o doutorando, o serviço não andava. Não andava porque depende muito do doutorando, do interno. Então, quando escutarem alguém falando isso, saibam que é piada e, se possível, cortem esse discurso daí, porque não é verdade. A gente interno ajuda demais, lógico, o que está disposto a ajudar, né? Tem interno que realmente vai só para não fazer nada, vai para barrigar, que a gente chama, ficar empurrando as coisas com a barriga. E o nosso trabalho de interno tem uma cobrança que também é grande, não é só o residente que tem uma cobrança grande, não. A gente, interno, doutorando, dependendo do serviço, a gente também tem uma cobrança muito grande. A carga horária é grande, a necessidade de estudo também é gigante. Então, aquilo dali ao longo do ano, e nesse fluxo daí que eu disse a vocês, de a cada mês ter que reiniciar as coisas, aquilo dali cansa de uma forma que, meu Deus, é demais. Eu não sabia, no início do ano, eu não imaginava que nesse finalzinho de ano eu ia estar tão cansado do jeito que eu tô. E tô sendo extremamente sincero com vocês, meu povo. Embora seja prazeroso, seja o caminho que eu escolhi, eu esteja gostando, amando o que eu tô fazendo, cansa. Não vou mentir, não vou criar uma ilusão de que não cansa, não. Cansa demais. E foi esse motivo que me fez chegar nesse final de ano gravando poucos vídeos. Esse serviço agora só vai ter esse vídeo, esse único vídeo. Eu senti a necessidade de sair de estar como estagiário do Dr. Tiago. Inclusive, ele foi super compreensivo. Obrigado, Dr. Tiago. A minha admiração pelo senhor só cresce. E a gente vai continuar nessa parceria aí, vou continuar fazendo os vídeos. E quem sabe no futuro eu não volte aí com outros trabalhos com o Dr. Tiago. Beleza, meu povo? Então é isso daí. Tô concluindo meu ciclo agora. William, coloca aí fogozinhos aí de parabéns, por favor. Tô concluindo meu 10º período e super feliz. Sensação de trabalho cumprido, de missão cumprida ao longo desse ano. E tendo a certeza de que eu vou poder descansar aí esse mês, de cabeça bem tranquila, leve, para poder no ano que vem eu reiniciar com tudo. Do mesmo jeito que eu iniciei esse ano com energia lá em cima, eu vou iniciar no ano que vem. Inclusive porque ano que vem é o meu ano decisivo, último ano de faculdade, é o ano da minha prova da residência, então o preparo vai ter que estar ali no máximo, no pico.
Então, vocês vão me acompanhar no ano que vem. Beleza, meu povo? Um abraço para vocês. Muito, 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 muito obrigado a vocês aí. Minha maior gratidão é a vocês que estão aqui toda semana assistindo os vídeos. Qualquer coisa, mensagem, opinião, comentário, pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar fazer um vídeo para responder todas. Tá bom, meu povo? Um abraço para vocês, um beijo, obrigado e até o ano que vem. Beijo, meu povo. Tchau.